Queridos filhos, a liturgia desse 12º domingo do tempo comum nos coloca diante de uma belíssima reflexão. No momento onde nós estamos vivendo, neste instante da história onde egos inflamados de gente muito poderosa está fazendo muita gente sofrer com guerras, violências, perseguições de todo tipo. Essa liturgia vem nos recordar algo fundamental. Somos filhos de Deus. Isso parece algo simplório de ser dito, mas não é. É importante reafirmar isto. Somos filhos de Deus. E isso nos iguala na categoria de que somos todos irmãos. E o que implica isso na prática da vida? Implica que nós não podemos ser aqueles que fomentam o ódio, ser aqueles que endossam a maldade. Não, jamais. Isso não combina com aqueles que professam a fé no Cristo. Na segunda leitura, o apóstolo, quando se dirige a Gálatas, ele recorda que não importa, no final das contas, de onde a gente veio, quanto dinheiro a gente tem na conta, quem a gente conhece, ou o que a gente desempenha no dia a dia como profissão ou como cargo. O que importa, no final das contas, é que vamos ser julgados pelo muito que amamos. Quando São João da Cruz lança esta máxima, ele nos faz pensar exatamente o que estamos fazendo com aquilo que temos em nossas mãos. E por vezes a gente esquece que aquilo que desempenhamos deve ser sempre entendido como um serviço colocado à disposição do outro. É por isso, minha gente, que não podemos rotular e não podemos concordar com os rótulos que vai se dando às pessoas. Esse presta, esse não presta, este é bom, este é mau. Não, não cabe a nós rotular ninguém. Cabe a nós nos lançarmos ao desafio de sermos irmãos. Embora tenhamos irmãos que são do mesmo sangue que nós, tiveram a mesma infância que nós, cresceram na mesma casa que nós, tiveram a mesma educação que nós, de vez em quando dá um arranca-rabo, não? Mas mesmo assim, se o irmão precisa, a gente passa por cima das adversidades e estende a mão. Socorre. Por quê? Porque é meu irmão, precisa da minha ajuda. Ó. Então, devemos estender isto para todos aqueles que professam a fé no Cristo. É meu irmão, precisa da minha mão estendida, precisa da minha oração, claro, é fundamental, mas precisa também da minha ação. E é por isso que quando Jesus, no Evangelho de hoje, faz esta pergunta aos seus, mas também a nós, quem diz por aí que eu sou? Ele não está muito interessado na resposta que os outros vão dar. Sabe por quê? Porque nós temos a péssima mania de nivelar a coisa por baixo. E por vezes queremos medir a ação de Deus com a nossa medida mesquinha de agir, com a nossa maneira egoísta de agir, achando que Deus é um carrasco, achando que Deus é alguém que fica com uma pequena caderneta anotando todas as coisas, achando que Deus tem que vingar, que Deus tem que castigar. Não, Deus não age desta forma. Assim, erroneamente, agimos nós. Deus não. Não é esta a maneira dele trabalhar. E é por isso que quando Jesus pergunta, e para vós, quem eu sou? A resposta, queridos filhos, não pode ser dada de maneira simplória, de maneira assim, né, a toque de caixa. A resposta precisa ser meditada, rezada, pensada, porque Jesus não pode ser uma espécie de um guru, uma espécie de um amuleto de sorte,
a espécie de alguém que eu admiro muito, uma espécie de celebridade. Não. Jesus precisa ser na nossa vida Deus. E Ele precisa agir na nossa vida como Deus. E é esse o espaço que Ele quer ocupar em nosso coração. E só entenderemos o que significa amar quando permitirmos ser amados por Ele e buscarmos amar como Ele nos ama. Este é o desafio. Este é o desafio. Então, que nós possamos olhar Deus como Deus e não medir Deus com a nossa maneira de agir. Olharmos Deus como um Pai de infinita misericórdia e não acharmos que Deus, como nós, é mesquinho, avarento e egoísta.